Uma nova abordagem sobre a política de Rondônia e de todos os acontecimentos no Brasil. Podcast Resenha Política, com o jornalista Robson Oliveira. Olá pessoal que segue a gente em todas as nossas plataformas no nosso podcast Resenha Política. Continue compartilhando, se inscreva no nosso canal no YouTube Resenha Política, assista nossos programas pelo site Rondônia Dinâmica todas terças e quinta-feiras. Nos sábados e domingos, reprisado pela TV Rema às 23 horas, no sábado o programa da terça e no domingo o programa da quinta-feira. Peço que continue compartilhando e sempre lá que puder, dê um cliquezinho, deixe seu comentário, isso é muito importante para o nosso podcast. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber em nossos estúdios da SES Brasil o nosso bispo de Porto Velho, Dom Roque. Dom Roque é um sulista que já conhece a Amazônia há muito tempo. Dom Roque, é um prazer em recebê-lo aqui. Nossas agendas deu um trabalho até porque o senhor tem tantas tarefas, multitarefas nesse estado e também no estado do Amazonas. É um prazer em recebê-lo aqui. Como é que está a arquidiocese aqui de Porto Velho? Robson e quem nos acompanha também, o prazer é meu, né, poder participar desse teu programa, desse teu trabalho de acompanhar um pouco o dia a dia da vida dessa nossa região amazônica de Rondônia, Porto Velho. Como vai nossa diocese? Nós vamos, e hoje, né, o centenário de nossa diocese, marcado por uma experiência assim muito especial. Eu digo especial porque nós vivemos a região amazônica um momento assim muito difícil, historicamente falando, em termos de presença da missão cristã católica, pois até o período de Pombal, em Portugal, aqui no Brasil, que éramos colônia de Portugal, nós tínhamos na região amazônica muitas missões. Eu trabalhei em Roraima, Boa Vista, os missionários chegaram lá em 1725, os missionários carmelitas, e podíamos citar outras cidades. Com a expulsão dos jesuítas, não foram só as missões jesuíticas que desapareceram na região amazônica ao longo dos rios, muitas outras missões, porque havia um apoio, uma solidariedade na missão. Somente tínhamos a Diocese de Belém, que pegava toda a região amazônica, e o além-mar, né, a Funchal e outros lados lá do Portugal. E aí, somente em 1892 foi criada a Diocese de Manaus. Então, nós tínhamos duas dioceses nesse continente enorme que é essa Amazônia. Amazônia, né? 1892. Depois, a Santa Sé, a Cúria Romana, começou, claro, sempre sob a coordenação do Papa, a criar as prelazias. 1903, Santarém. 1907, Rio Branco, atual Roraima hoje, capital Boa Vista. Não, o Rio Branco. Não, Rio Branco é Acre. Não, Rio Branco se chamava de prelazia do Rio Branco, depois que vem o nome Roraima, foi cunhado esse nome com duas palavras indígenas, Ro, Campos, Aima, Verdes. Né? Então, Campo Verde. Campos Verdes, né? Bom, 1909 a prelazia de Alto Solimões, com os capuchinhos. 1911 a prelazia de Tefé com os espiritanos, que vieram da Holanda. 1914 a prelazia do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, os salesianos. 1919, então, Acre Purus, hoje Rio Branco, né? Foi criada a prelazia do Acre Purus, confiado aos missionários da congregação Servitas, né, Servos de Maria. E depois, 1925, Porto Velho e Labre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no dia 1º de maio de 1925. Agora, é bom nós termos presente, a prelazia de Porto Velho foi criada em 1925, numa extensão pegando parte do estado de Amazonas e Mato Grosso,
de mais de 300 mil quilômetros quadrados. Meu Deus. Igreja continental. E também um dado que nós não podemos ignorar, porque o município de Porto Velho até então tinha 11 anos, criado em 1914, se não me falha a memória, 11 anos. Mas a igreja apostou aqui como uma prelazia, porque o Humaitá era município desde 1800 e poucos, né? 884, 86, não tem uma segurança aqui, mas apostou aqui, e daqui depois foram surgindo as dioceses de Guajará em 1929, a prelazia, tudo na época prelazia, e depois, mais tarde, vem o Humaitá, e depois, mais tarde, é desmembrado também Ji-Paraná. Então, nossa diocese centenária. Outro dado curioso, eu sou um pouco prolixo, né, bastante, é que o nosso primeiro bispo só chegou em 1947, nosso saudoso, querido, inesquecível homem da caridade de João Batista Costa. 30 anos depois, praticamente. 22 anos depois, 25, 47. Então, quem vinha para cá, quem era o administrador apostólico? Dom Pedro Massa, que era o prelado lá de São Gabriel da Cachoeira, vinha aqui uma vez, 2 ou 3 anos desses 22 anos que ele veio 2 vezes. Vinha uma vez, o resto eram os missionários salesianos que iam tocando o barco. Até hoje é difícil chegar lá e vir para cá. Né? Do ponto de vista de transporte, imagine naquele século XVIII, século XIX. Sim, né, em pleno 1925, 26, 27, 28, 29, 30. Bom, então, os salesianos que foram tocando o barco, né? Então nós somos muito gratos aos missionários e missionários salesianos que abriram, né, não só a missão de evangelizar da catequese, mas chegaram aqui para abrir muitas portas, construir muitas pontes. Quanta gente pôde estudar nos colégios que a igreja, através dos salesianos, abriram. Quanta gente aqui em Porto Velho, né, pôde estudar naquela época, que tinha que sair daqui para Manaus ou para o Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Manaus, Belém, né? A tradição era essa. Quanta gente foi atendida na saúde. Quanta gente foi também acompanhada na promoção humana. Então a missão chegou aqui, Robson, não foi para condenar as culturas daqui, mas foi para ter a coragem dos missionários de se agachar, lavar os pés, cuidar da vida de todos, né? Respeitando o pluralismo que a Amazônia é, né? Nessa pluralidade de povos, de línguas, de costumes, de espiritualidade e de tradição, né? Então, a igreja veio não para condenar, não para competir com outras igrejas, não. Veio para testemunhar o Evangelho. E na expressão de um santo da igreja, recentemente, São Carlos de Foucault dizia que o cristão precisa gritar o Evangelho, não com a boca, mas com a vida. Então nós louvamos, bendizemos e glorificamos a Deus pelo testemunho heróico, martirial de tantos missionários e missionárias que aqui chegaram, vindos de tantos lugares. Mas também reconhecemos que ao longo dos anos, certamente muitas vezes precisamos pedir perdão pelos erros, por não corresponder aos gritos de Deus, no grito dos pequenos, no grito também da criação. E só para concluir aqui, para dizer, em 2009, esse grande encontro aqui em Porto Velho, encontro das comunidades do Brasil, da América, e cuja temática era do grito da terra, não, do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. 2009, aqui em Porto Velho, foi essa temática. Então, a igreja está aqui, tentando, nas dificuldades, nas limitações, ser presença de esperança e testemunhando a misericórdia de Deus que se manifestou na plenitude na cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Roque, pegando aí, né, nessa sequência histórica que o senhor fala, que desembocou em 2009 aí no grito da terra, né, no grito do ventre da terra, o grito que vem os gritos que vêm da Amazônia. Um dos gritos que vem da Amazônia, especialmente de Rondônia, são as comunidades originárias. A cada dia o agronegócio avança sobre nossas florestas. A gente sabe que o agronegócio é importante do ponto de vista econômico,
Mas mais importante também são as comunidades originárias, são as nossas florestas, nossos mananciais. O que é que a igreja está vendo? Como é que a igreja vê hoje essa... Quer queira que não, há um conflito entre comunidades originárias, o avanço dessas culturas, como a soja, nas reservas. Como é que está vendo hoje? Tendo em vista que o senhor tem uma vinculação muito grande, né, pelo que eu vi, com os povos originários aqui do estado de Rondônia, do Amazônia como um todo. Bom, deixa eu tentar dizer 3 coisas. Primeiro, é público notório esse confronto entre aqueles que querem ver a mata de pé e percebe que o valor da mata de pé é muito grande, e aqueles que acham que é preciso derrubar a mata para expandir a produção. Então é público e notório, né? Agora, nós também trago o segundo ponto aqui, que acompanhava um debate em Roraima sobre o desenvolvimento de Roraima quando eu trabalhei lá, de 2005 a dezembro de 2015. Onde, numa audiência pública, alguém disse: olha, nós precisamos trazer desenvolvimento para Roraima, porque os nossos povos indígenas são muito pobres, são paupérrimos. E havia várias lideranças indígenas, e uma liderança pediu a palavra e disse: eu estou me sentindo atingido. Nossos parentes aqui, nós estamos nos sentindo atingidos. Porque nós não somos pobres. Nós temos a mata, temos os frutos, temos a caça, temos a pesca, e plantamos aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida, aquilo que chamam o bem viver. Essa profunda harmonia com a criação. Dizer que nós somos contra o desenvolvimento não é honesto. Nós não somos contra o desenvolvimento. Agora nós questionamos que desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que destrói a natureza? Que envenena a terra, as águas e o ar, para concentrar riquezas nas mãos de poucos e gerar miséria para milhões de pessoas. Podem ter certeza, senhores e senhoras, esse desenvolvimento realmente nós somos contra. Esse é o segundo ponto. O que uma igreja vê isso? A igreja vê que é preciso que se encontre uma solução para essa equação. Por quê? E essa solução, ela precisa vir a partir também do respeito aos primeiros habitantes dessas terras. Segundo estudos, tem grupos étnicos aqui na Amazônia que vivem nessa região há mais de 12 mil anos. Evidentemente, com a chegada, né, dos europeus, e eu sou descendente de europeus, houve uma tentativa de ignorar os primeiros habitantes. Nós condenamos, demonizamos as culturas, as línguas, os costumes, as espiritualidades, porque nós fomos impondo a cultura do colonizador. E nós esquecemos que na caminhada do povo de Deus há também o evento da encarnação. O Verbo se fez carne e assumiu a nossa condição em tudo menos o pecado. E ele diz, ao instituir aquilo que nós cristãos católicos chamamos de Eucaristia, no lava-pés que ele faz com a resistência de Pedro, ele diz: tomai e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Toma o cálice e diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Se os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sangue dos animais,
para aplacar os pecados, ele não oferece o sangue, mas ele se oferece a si mesmo. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Então, nós precisamos entender que estes povos aqui estavam. E aquilo que a Constituição de 88 chamou dos direitos originários. Sim. Que aqui, desculpe a minha ignorância, que é um direito pétreo, né, da Constituição. E isso precisa ser respeitado. Não é ignorância, não, é sabedoria. Então, o senhor entende, eu estava em Roraima, cheguei quando havia sido homologada a chamada Raposa Serra do Sol, que foi uma guerra no sentido de questionamento. E nós fomos acompanhando porque houve muito sangue derramado, né? Os arrozeiros, né? Era um conjunto da obra. A obra tem um conjunto, ela não é isolada, né? Então é um conjunto, né? É um conjunto. Então foi uma guerra, né? Foi uma guerra muito grande. Eu me lembro que foi, como dizemos assim, foi homologado no dia 15 de abril. E houve um grande protesto, fecharam aeroportos, estradas e tudo. Me recordo. Prisão, né, de missionários e assim por diante. Ameaças para todos os lados. Todos os lados. E foi pensado depois, né, quando baixou a poeira, de fazer uma celebração em comemoração à homologação da Raposa Serra do Sol, que foi uma luta muito grande dos povos indígenas, né? Bispo, me permita interrompê-lo. A Raposa Terra do Sol, a gente conhece aquele problema todo em Roraima. Em Rondônia, não é na mesma proporção, mas também não é pequeno. Nós temos um problema agrário a resolver, um passivo que termina políticos se utilizando, manipulando, enfim. Há uma briga enorme entre poceiros que há muito tempo estão na região de Rio Pardo. São locais que teoricamente seriam proibidos dessas pessoas subsistirem e explorarem aquela região por ser reservas. E do outro lado nós temos também uma leva enorme de latifundiários que se aproveitaram das pessoas para criar grandes extensões de fazenda, uma pecuária extensiva, enfim. Mas nós temos esse problema. E virou um problema político enorme. E em razão dele, a Assembleia Legislativa de Rondônia, todo dia a gente vê, vem flexibilizando nossa legislação ambiental, utilizando Rio Pardo como uma ilustração. O senhor conhece bem esse problema de Rio Pardo, né, das pessoas que têm terra lá e que o governo brasileiro quer que saia de lá. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro, eu ouvi já 2 associações, há pedidos que a igreja também ajude na solução, nós não nos negamos. Agora, tem situações que é preciso assim ser respeitadas as regras do jogo. Segundo, muita gente que foi para lá, até incentivados, né? Não cito nome de políticos que exerciam o cargo na época, incentivados, com promessas muito concretas. Depois se utilizou, segundo um relato deles, aquela região lá para poder adequar, sobretudo, a construção da usina de Jirau. Se negociou aqui, acolá e tudo. E aí depois vem essas leis que elas avançam, retrocedem, mas não há, sobretudo, uma, como se diz, juridicamente, uma segurança. Porque, às vezes, eu tomo decisão que não é da minha competência. Tem decisão que não é da minha competência. Então, eu sinto
a importância, porque o sofrimento é muito grande. Estive lá durante a Semana Santa, o sofrimento é muito grande, é preciso que se resolva essa equação respeitando a dor de muita gente e dando alternativas, porque se há uma promessa e eles mostram por escrito que é uma promessa, então quem criou isto foi o Estado brasileiro, seja na esfera estadual e federal. Há responsabilidades que precisam ser assumidas, né? E isso não se pode, né? Não se pode brincar com a dignidade das pessoas e o sonho das pessoas. Então é preciso que tenha uma solução. Agora, e essa solução, ela precisa ser muito bem trabalhada, sob pena de aumentar o sangue já derramado nessas terras aqui de Rondônia, com tantas injustiças e tanta violência. Pois é em cima dessa solução, porque não adianta o poder político brasileiro, nem a sociedade, escamotear esse problema. Isso é um problema sério. Já teve derramamento de sangue. E uma solução que eles querem, quem está lá há mais de 20 anos na terra, nessas reservas, que é regularização fundiária. Não tem segurança jurídica, o senhor fala, porque não podem captar recursos, financiamento, porque não tem o básico, que é a documentação. Correto. Na sua opinião. E por outro lado, tem um quer queira, quer não, o pessoal que fiscaliza do ponto de vista jurídico isso, e os institutos de meio ambiente, eles querem que retire todo mundo que está há mais de 30 anos lá. Qual a posição sua? O ideal seria regularizar mesmo aonde está, ou mandar tirar e buscar uma terra que, de novo, prometida imaginariamente? Bom, Robson, eu não tenho elementos para dizer qual é a melhor solução. O problema é que, neste momento, não se pode ignorar. Não se pode ignorar e é preciso solução. Agora, evidentemente que é preciso ter o bom senso em tudo, por parte de todos, né? E então eu dizia que não só a Igreja Católica, mas as igrejas que estão presentes, nós precisamos estar atentos, né? Porque são pessoas, são famílias, e há muitos relatos de sofrimento grande, né? Então é preciso. Eu não tenho elementos de dizer é bom regularizar ou não. O certo é o seguinte, né? O certo é o seguinte: não se pode continuar com a mentalidade de achar que essas terras devolutas, terras públicas, podem ser ocupadas de qualquer jeito. Nós estamos vivendo aí aquilo que nós chamamos as tragédias ambientais, sim, os desastres ambientais. Mas não é por causa disso, daquilo. Tudo está interligado. Tá. Eu vou lhe dizer uma coisa muito prática. Eu cheguei aqui em dezembro de 2015, em janeiro de 2016, eu viajava para o Natal de 2015, eu viajava no Machadinho de ônibus para ajudar. Só tínhamos um padre lá na paróquia com 2 municípios, e eu fui ajudar no Natal, lá naqueles dias que antecediam o Natal. E havia 2 senhores sentados, um ao lado do outro, e eu estava no outro lado do banco do ônibus, e um disse para o outro: pois é, compadre, nós temos pastagem, temos animais, e nos falta água. Falta água na Amazônia? Aquilo me deu um choque. E o Papa tinha escrito, o Papa Francisco, né, aquela encíclica Laudato Si, louvado seja meu Senhor por toda a criatura. E o Papa tocou muito nos chamando à responsabilidade do cuidado com a criação. Porque este hino, né, acreditado a Francisco de Assis, louvado seja meu Senhor por todas as criaturas, era um grito já pelos anos de 1200, né, com essa responsabilidade com a criação, que não é uma invenção de Francisco. Biblicamente está lá, desde as primeiras páginas da Bíblia, que é preciso ter cuidado. O descanso, né, bíblico não era apenas para as pessoas, para os animais também, né, o dia do descanso sagrado. Mais do que isso, vamos encontrar biblicamente o respeito com, por exemplo, eu preciso de carne, eu vou caçar. Mas se encontrar
mãe de filhotes lá, biblicamente não podia ser abatida, porque ela tinha os filhotes para cuidar. Então há uma série de pontuações bíblicas que nos mostram essa responsabilidade. Então lá na Laudato Si, o Papa chama isso para nossa responsabilidade também, não só a responsabilidade do governo, do presidente, do governador, do prefeito, dos deputados, senadores, vereadores, a responsabilidade de todo o batizado, de todo o cristão, de ter empenho para cuidar da casa comum, a expressão que ele usou muito, né? E aqui muitas pessoas também usam o jardim de Deus, porque Deus encontrava Adão e Eva no jardim. Dito isso, para dizer que nós temos essa responsabilidade também. Voltando de lá, acabei encontrando um professor da Unir, da área aí da agronomia, falei com ele, disse, agora tem essa carta do Papa, o senhor dá uma lida, depois me diga alguma coisa, porque a gente talvez não tem muitos elementos. Não. E aí ele me disse, olha, padre, aqui em Rondônia nós temos gráfico mostrando, isso era início de 2016, nós temos gráfico mostrando o desaparecimento de muitos igarapés. Anualmente vai desaparecendo de igarapés, vai desaparecer no lago, e as águas estão diminuindo a olho nu. E nós temos sentido isso ultimamente. Então o que nós temos também é esse grito da criação, do ventre da terra, os gritos que vêm da Amazônia. De uma Amazônia exuberante, com tanta água, e de repente nossas comunidades ribeirinhas, né, ficaram sem água para poder beber no ano passado. Nós teremos a COP30. Tem alguma esperança sempre? Eu perguntar a um pastor como o senhor dizer que não tem esperança seria uma bobagem minha. O que é que o senhor espera dessa COP na discussão sobre as mudanças climáticas? Nós primeiro esperamos que a COP não seja um espaço de negociação entre grupos econômicos e governos. Boa. Não pode ser um espaço de negociação, excelente, de barganha, excelente provocação, de um lado para o outro, né? Segundo, nós precisamos também apresentar esse cenário amazônico belíssimo, encantador, mas também sofrido e machucado pela ganância minha, talvez sua, mas de uma humanidade que pensa que os recursos naturais são infinitos. Eles são finitos e a prova está ali, está concretamente. Espero também que seja, sobretudo, construído espaços onde não se faz de determinadas políticas um campo de, vamos dizer, a política do mercado verde, um campo de facilitar a destruição em outros lugares. E isso que a gente está vendo, de repente, menos dia, toda hora está aparecendo gente que tem... O senhor está falando da venda de carbono, né? Você Correto. Vende os carbonos para justificar uma... Eu preservo aqui, depois eu posso destruir lá. Entendi. Mexendo com outros biomas tão importantes quanto a Amazônia. Como o Cerrado, por exemplo. Correto, né? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que já está coisa assim, né? Então são essas coisas que a gente não pode ignorar, porque o desaparecimento de uma espécie vegetal já há um empobrecimento da criação. O desaparecimento de uma espécie animal é um desaparecimento. E o desaparecimento de povos. E aqui na Amazônia, quantos povos desapareceram? Bispo, mas hoje nós vivemos em escala mundial um confronto, uma polarização entre grupos ideológicos, e tanto de direita quanto de esquerda. Isso termina tendo um reflexo, na minha opinião, nefasto para a questão ambiental. Porque quem defende uma coisa diz que o outro quer, enfim, e fica esse confronto quase que irracional. Como é que o senhor está vendo essa intolerância que
surgiu, que emergiu, que existia meio latente, meio escondido, mas emergiu assim em escala mundial? Não, nós vivemos assim, aquilo que cantamos na igreja, ninguém se engana, a nossa história já começou desumana. E começa desumana à medida que eu não tenho a capacidade de ver a alteridade, que o outro é gente, que o outro tem nome, que o outro tem história, que o outro tem o seu modo de vivendo. Ela é desumana na medida que nós vamos alimentando a discriminação, o preconceito, a exclusão. E nós podíamos hoje citar, vamos ver a questão mesmo das mulheres, dentro da igreja, na sociedade. Nós vamos ver o salário das mulheres em relação ao salário dos homens, no mesmo posto, na mesma função. E assim nós vamos vendo uma violência que cresce em relação às mulheres. Aliás, o índice de feminicídio em Rondônia é enorme. Eu não vou dizer, porque eu estou com Covid, com a memória muito abalada, mas nós estamos quase, né, quase com um troféu, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas do ponto de vista de ilustração é. Quase, né? E eu me assusto, né? Porque num estado onde temos tantos cristãos católicos, tantos cristãos evangélicos também, e essa violência tão grande é sinal que alguma coisa está mal na nossa vida de cristãos. Mas eu vejo assim, que essa questão toda, acho que os dados... A humanidade tem salvação? Não entendi. A humanidade tem salvação? Tem salvação, claro, tem salvação. Porque nós acreditamos que a pessoa humana tem muita capacidade e quando ela é tocada pelo grito do outro, ela também muda o rumo dessa história. Mas eu queria dizer, os dados são inequívocos, né? Nós olhando a concentração da riqueza, não só no Brasil, no mundo inteiro, como disparou como a pandemia. Aquele momento de sofrimento, de desespero da humanidade. Foi caminho de concentrar riquezas nas mãos de poucos. Eu estou lembrando da liderança indígena lá de Roraima. Esse desenvolvimento que concentra a riqueza nas mãos de poucos e gera a miséria. Os números assim de expatriados, né, refugiados, migração, eles vão aumentando e os muros não têm resolvido. Os muros têm resolvido, né? E aí, com tudo o que está acontecendo, os muros não têm resolvido, né? As leis não têm resolvido, porque a humanidade clama por outros caminhos, caminhos aonde todos possam sentar na volta da mesa e repartir o pão. Produção temos no Brasil e no mundo para saciar a fome de todos. Agora, nós não queremos aprender a lição que está lá na caminhada do êxodo. Quem pegava demais o maná acabava estragando. E hoje é o desperdício. Nós vivemos, né, no meio do desperdício, da alimentação. E quando nós olhamos tanta gente que no Brasil e no mundo se alimenta daquilo que é jogado no lixo, isso é um grito. João Paulo II, o Papa João Paulo II, hoje para nós católicos, São João Paulo II, quando veio ao Brasil, primeira vez em 1980, falando para os intelectuais do Rio de Janeiro, ele pergunta justamente isso: não vos dói o coração? Essa é a realidade tão gritante. Não tenho que concluir, lamentavelmente, o nosso tempo já exauriu, mas o papo é maravilhoso. Mas eu não posso deixar também de perguntar sobre o legado de Francisco, né? Recentemente perdemos o nosso Papa. Qual foi o grande legado de Francisco? Esse legado há de se continuar com o novo papado? Quem foi escolhido para ser o chefe da igreja?
Nós louvamos e bendizemos a Deus pelos caminhos que o Papa Francisco nos convidou a fazer. E nos convidou a fazer não por decretos, mas pela atitude de vida. Vamos pegar, logo no começo do seu pontificado, ele sai de Roma, vai lá para o sul da Itália, Lampedusa, para ir lá encontrar com aqueles migrantes que estavam sendo barrados. Porque Lampedusa é uma referência da imigração. Estavam sendo barrados. Aquilo provocou uma reflexão dentro da igreja, mas também na comunidade europeia. Sim. Ele vai lá na Grécia, justamente naqueles confins lá entre e tudo, e vai lá a mesma coisa. Já na primeira celebração da Semana Santa, ele vai se lavar os pés aonde? E lá no presídio, nos presídios de Roma. Então, ele nos chamou para ser uma igreja que não fica trancada dentro de quatro paredes, mas uma igreja de saída. Segundo, ele nos chamou para ser uma igreja da compaixão, da misericórdia, não uma igreja que condena. Não uma igreja que condena, mas uma igreja que é capaz de se aproximar do machucado, do caído e tem coragem de lavar os pés. O Papa dialogou com tudo quanto foi, como se diz, bandeiras, né? Vamos dizer, se queremos falar ideologicamente, dialogou com todo mundo. E não deixou de dizer mesmo nos Estados Unidos, quando visitou em 2016, né? Olha, é melhor construir pontes do que muros. Sim. Uma frase icônica. E o Papa... No primeiro governo de Donald Trump. Foi lá. Não teve, né, com todo o poderio dos Estados Unidos, não, é melhor nós construirmos como humanidade pontes do que muros. Então, o Papa nos chama a isso. O Papa também botou a todos nós com uma grande responsabilidade em relação aos escândalos de abusos, sim, de menores, de pessoas vulneráveis, né, e tudo, dentro da igreja. Chamou a responsabilidade de todos nós. Porque diante de uma situação acontecendo aqui, não basta apenas a pena canônica. É preciso responder também judicialmente. Mudou porque às vezes a pena canônica não tinha nenhum peso. Mas ao responder judicialmente, enfrentar, de repente, condenações e prisão, começou a mudar. O Papa também enfrentou todo o problema dos desvios dos recursos que chegavam à Cúria Romana. Enfrentou. Está solucionado? Não. E aqui eu lembro uma visita a uma comunidade, né, indígena, e aí colocaram lá os problemas, e eu disse para o coordenador de liderança, mas aqui na sua comunidade tem muitos problemas. Cacique disse, padre, nós também somos filhos de Adão e Eva. Quer dizer, o pecado nos acompanha, aquilo que lá Davi, de maneira magistral, escreveu no Salmo 50 e 51, diante da infidelidade dele, né, com a esposa de um soldado, né, no Salmo 50 e 51, ele reza, dizendo, meu pecado está sempre à minha frente. Né? Reconhece. Mas o senhor há de reconhecer que é um tabu ainda na Igreja Católica passar um acerto de contas sobre esses crimes sexuais de padres, principalmente menores, né? É um tabu, mas o senhor sabe que... Sim, houve um enfrentamento. Houve enfrentamento e houve muitas condenações em vários países, em vários países, Brasil. E a Igreja Americana teve um escândalo enorme, eu li a obra. Então isso, né? Então, nós não podemos ter medo da verdade. Sim. Eu não posso ter medo. Cometi o crime, eu tenho que responder. E às vezes quando toma medidas assim, e com isso se o senhor fizer, alguém vai ter que tomar medidas, entende? Por quê? Eu não estou isento das leis civis e das leis canônicas. Bispo, para concluir, o celibato virou um dogma da igreja. No início, no princípio, a igreja não tinha adotado o celibato. O celibato, na sua opinião, ele termina com... É um ato só de sublimação do sexo? É um ato de fé?
ou ele terminou sendo, há quem diga e há quem julgue que o celibato foi colocado como uma trava para que os representantes da igreja não pagassem, não passassem por seus descendentes as riquezas oriundas ou... Bom, nós temos que olhar com muita tranquilidade, porque a igreja, ela tem 2000 anos e ela também enfrenta os seus desafios ao longo da história. Está provado por A mais B que o celibato é bênção para quem consegue abraçar isso como uma entrega, né, como uma oferenda de si mesmo, mas há também situações trágicas, né, que o senhor sabe bem e tem sentado. Mas também está provado que nossas igrejas cristãs, irmãs, que admitem o casamento, né, e tudo, também há dificuldades. Então, eu acho que aqui a igreja vai caminhando e vai dando perspectiva muito mais na liberdade, porque também a igreja não ordena ninguém antes dos 25 anos. Ou seja, para a pessoa ter ciência e consciência do passo que ele está dando. Sim. Então, ninguém pode dizer que não sabia. O convite é esse, a estrada é essa. Sabendo que, na expressão de Davi do Salmo 50 e 51, o pecado nos acompanha, né? Agora, é preciso que haja responsabilidades e tudo. Mas eu não posso deixar de louvar e bendizer a Deus por tantos testemunhos, né, de homens e mulheres que, abraçando a vida de castidade, se tornaram geradores de muitas vidas e muitos sinais de comunhão, de solidariedade. Não posso deixar de reconhecer que também muitos de nós que não assumimos com fidelidade e radicalidade o celibato, provocamos muito sofrimento e tragédia. Mas, acima de tudo, eu preciso caminhar com a igreja. Eu espero que vocês continuem caminhando também conosco aqui, compartilhando as nossas plataformas. Foi um prazer enorme recebê-lo em nossos estúdios, Bispo. Foi realmente um papo muito bacana, muito leve, muito tranquilo, com a sua inteligência, com o seu compromisso pastoral que o senhor tem, pelo seu compromisso com a Amazônia e com a humanidade. Eu agradeço muito e espero que em outras oportunidades voltamos a conversar aqui no nosso podcast. Eu agradeço, o Robson, e aqui a você e também todo esse trabalho. Eu sei que não contribuiu muito, mas eu quero dizer que nós não podemos nos omitir também diante dos gritos que estão aí, né? E você citava com muita propriedade essa realidade, né, dos povos originários, essa realidade tão gritante que vem aí com o Rio Pardo, né, fruto também desses grandes projetos, né, né, que se começou a implantar, né, prevendo sim que solucionar problemas, e nós criamos problemas que depois se tornam difíceis de superar. Mas a esperança nos acompanha. Eu queria dizer também obrigado por todo este apoio, nossa celebração dos 100 anos da vida e missão da igreja aqui nas terras de Rondônia. Amém. Muito obrigado e continue com a gente, compartilhe todas as nossas plataformas, no Resenha Política no YouTube, através do site Rondônia Dinâmica e um patrocínio da SES Brasil dos nossos estúdios. Muito obrigado, pastor. Obrigado eu.